A retirada da tarifa pelos Estados Unidos abre uma janela para o agro mineiro recuperar força no mercado internacional. É uma decisão que foi anunciada ontem e amplamente repercutida já, inclusive aqui no nosso deadline, porque o café, a carne e outros itens relevantes para o campo, para o agro mineiro, voltam a ter condições mais competitivas no mercado norte-americano depois de alguns meses com perda de margem e algumas incertezas. A gente trouxe aqui mais cedo, no deadline, um bloco inteiro com essas repercussões. Por exemplo, o CEO do Secafé, Marcos Mato, que disse que o efeito foi muito forte nas exportações brasileiras de café para os Estados Unidos, que teve uma queda de 46% em agosto, de mais de 52% em setembro, de quase 55% em outubro. Isso dados da Secafé. Ele disse que se essa tarifa, por exemplo, não fosse suspensa, os prejuízos poderiam ter sido bilionários e irrecuperáveis. Uma impressão igual, por exemplo, para o pessoal da indústria de carnes. E nós ouvimos também o presidente da FIENG, o Flávio Rosco, que disse que acabou sendo, o fim dessas tarifas acabou sendo mais positivo para o agro do que para a indústria, o efeito imediato mais no agro do que na indústria. Nós vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto, vamos conversar um pouco melhor sobre o impacto direto dessa reversão nas cooperativas, na agroindústria em Minas Gerais, com o presidente da FAENG, Antônio De Salvo, que está conosco na ponta da linha. Presidente, bem-vindo mais uma vez aqui ao Deadline, um prazer recebê-lo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Muito obrigado, bom falar com vocês. Para a gente esclarecer um pouquinho aí o que está acontecendo, com essas quedas nessa importação, muito bem citada aí pelo presidente da Secafé, mas a gente tem que pontuar algumas coisas. Essa queda, essa diminuição desse fluxo de importação, significa que o produto foi retido no campo. Então, o que nós tivemos foi meses com fluxos menores, porque, evidentemente, a gente estava numa confiança que isso ia cair, como caiu agora. Os americanos, pensando neles próprios, eu acho que essa é a grande verdade, ele viu que estava tendo, especificamente no café, isso serve para as carnes e para as frutas, ele viu que estava tendo um aumento de preço significativo nesse produto lá nos Estados Unidos. Então, o que nós vamos ter agora é um fluxo que estava retraído e que vai fluir com mais vontade nesses próximos meses. Mas o mais importante é realçar duas coisas. A primeira, a competitividade da agricultura e da pecuária mineira e brasileira. Mesmo com as tarifas, não existe no mundo outro lugar para se comprar que não seja no Brasil. Então, o caso do café é muito nítido. Se o americano não comprar café brasileiro, não vai comprar em outro lugar do mundo. As carnes é um pouquinho diferente, porque os Estados Unidos produz muita carne. Aliás, é o maior produtor do mundo. Apesar de nós já estarmos no vácuo dele, certamente, meados de 26, vamos ultrapassá-lo. Nós somos o maior exportador. Então, o que tiramos disso tudo, e é muito positivo, é a tranquilidade que o produtor rural volta a ter nesse momento, onde a política deixou de ser misturada com o comércio, e vale lembrar que nós temos que proteger os interesses dos nossos produtores. Então, os governos precisam dialogar e dialogar de forma muito firme, porque vamos lembrar que 2026 está aí e os produtores vão olhar para os políticos que entendam o setor. Setor esse que é uma das alavancas de Minas Gerais e do Brasil. Então, nós temos que ter muita atenção para que a gente mantenha esse setor saudável. Presidente. E que a gente possa continuar produzindo de forma tranquila, gerando riqueza, renda e principalmente mantendo as famílias com a dignidade nos campos mineiros e brasileiros. Muito bem, presidente. Nós conversamos também com o presidente do Sinduscarne, o Pedro Braga, e ele nos trouxe no caso específico da indústria pecuária, da indústria de corte, indústria de carnes aqui de Minas Gerais, ela acabou sofrendo menos porque encontrou outros mercados. Ele disse que exportou mais para a China, por exemplo, como mercado alternativo, mas comemora naturalmente esse retorno da possibilidade de exportar para os Estados Unidos sem essa sobretaxa. Mas o que eu queria perguntar sobre especificamente esse mercado, que o senhor disse muito bem, os Estados Unidos produzem muita carne, e o Brasil, embora esteja para ultrapassá-los em produção,
tem alguns problemas com outros mercados. A China mesmo usa muito, eventualmente, de suspender compra para tentar diminuir preço, essa prática que a gente... É difícil chamar isso de dumping, né? É perigoso juridicamente chamar de dumping, mas eles fazem, são acusados frequentemente. E os Estados Unidos são melhores pagadores nesse caso. Especificamente falando da questão da carne, foi bom ter retomado? É uma possibilidade melhor do que buscar esses outros mercados asiáticos, o Brasil poder continuar vendendo para os Estados Unidos? Sim, muito boa a sua pergunta e seu comentário. Sim, o que é que nós vemos? Nós tivemos agora, desde os inícios dos anos 2000, a China entrando muito firmemente, logo que ela começou a crescer aí 12%, 15% ao ano, comprando diversos produtos brasileiros, seja carne, seja soja. E aí, mais do que nunca, o Brasil se prontificou para atender. Aliás, vale lembrar que esse crescimento da China, se a gente for olhar ele de maneira muito cética, ele só aconteceu graças aos alimentos que o Brasil pôs lá na China. Mas vamos avançar especificamente para a carne. As carnes, a China é o maior comprador. E era o maior comprador muito longe do segundo colocado. E agora os Estados Unidos se compôs muito bem nesse mercado, passando, inclusive, a União Europeia e deixando uma larga vantagem. O que é que nós temos que entender? Os Estados Unidos compra carne brasileira, porque a carne brasileira, a grande maioria da produção brasileira é carne commodities, nós não temos carne premium, nós estamos aprendendo ainda esse mercado e vamos aprender rápido. Então, os Estados Unidos compra a carne brasileira e exporta a dele. Então, ele vende a dele mais cara e compra a nossa mais barata. É um ótimo negócio para o americano. Não tem problema, a hora que nós tivermos também com a carne, com a qualidade da deles, nós também vamos ter preços melhores. Então, como os Estados Unidos é o segundo país maior comprador de carne do Brasil, nós devemos tratar bem o nosso segundo cliente. Então, não há a menor dúvida que essa queda dos 10% e agora dos 40%, zerando essas alíquotas, faz a nossa carne ser ainda mais competitiva no mercado americano. Ela já era muito competitiva, porque a nossa arroba, que a gente fala aqui, custa mais ou menos 60%, 65% do custo equivalente da arroba americana. Então, nós temos a capacidade, por essa tecnologia criada aqui nos trópicos, de criando esse gado maravilhoso, zebu e seus cruzamentos, de colocar, mesmo nos Estados Unidos, uma carne muito mais barata que a dele. E isso também serve para outros mercados asiáticos. Nós, ficando livre de febre aftosa sem vacinação, como ficamos em maio passado desse ano, nós podemos conquistar mercados como Japão, que paga o dobro do valor da tonelada, ou 50% mais do valor da tonelada de carne, no caso brasileiro. Então, vamos lá. É um grande cliente? Sim. É um cliente histórico, com mais de 200 anos de história comprando e nós comercializando com os Estados Unidos? Sim. Então, é muito bom. Principalmente agora que nós estamos terminando a entre-safra, quer dizer, acabou o boi confinado ali, logo nas primeiras chuvas, setembro e outubro. Agora nós vamos esperar essas pastagens que já a grande maioria do estado de Minas Gerais já está chovendo, e nós vamos ter em breve aqui a safra, e com o mercado aberto sem tarifas, nós certamente vamos ter uma maior tranquilidade de entendermos que na safra poderemos vender a preços mais competitivos e que possa remunerar de forma justa o nosso produtor. Legal. Temos a carne, a melhor carne do mundo, uma carne verde, uma carne que é feita de capim. O boi transforma o capim, que sequestra o CO2, faz fotossíntese, vira forragem, o boi consome aquele capim, enfim. A nossa pecuária é uma pecuária muito competitiva e certamente essa notícia foi muito boa para todos os produtores rurais, sejam eles mineiros, sejam eles brasileiros. Nós estamos conversando com o presidente da FAING, Antônio de Salvo. Presidente, o senhor disse agora há pouco a importância, né, de que os nossos governantes, principalmente agora que nós estamos já prestes a começar aí a corrida eleitoral, estejam sempre atentos às demandas dos produtores. E eu queria saber que tipo de estabilidade ou previsibilidade o produtor ainda precisa para que esses trancos comerciais sejam evitados. O que, na realidade, nós precisamos são governos que possam nos ouvir. Nós somos um setor que está espalhado nos municípios, mineiros e brasileiros, homens e mulheres que trabalham de forma muito correta,
respeitando o meio ambiente. Vale lembrar, eu estou chegando ontem, eu estava em Belém, participando da nossa COP30, onde toda a pouca organização, vamos falar assim respeitosamente, da COP, não aconteceu dentro do nosso setor. Nós tivemos esse ano, pela primeira vez na história das COPs, uma zona que chamava Agrizone, que era a zona da agricultura e da pecuária, feita em parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a nossa entidade maior, junto com o SEBRAE, e dentro da Embrapa, Amazônia Oriental. Um espetáculo de local, tudo organizado, muito bem feito e mostrando a capacidade que temos de produzir, inclusive mantendo as florestas que são nos sistemas agroflorestais, que a Embrapa nos mostrou muito bem. Então, politicamente, nós precisamos de governo que nos conheça e, consequentemente, que nos ouçam, para que respeite esse setor. É verdade que esse setor é difícil uni-lo, ele não está em blocos de grandes empreendimentos como fábricas, como indústrias, onde você tem por maior que seja o número de indústrias, você tem 600, 700, 800 mil. Só em Minas Gerais nós temos mais de 650, 660 mil produtores rurais. Então, representar isso como a FAENG representa é uma tarefa mais difícil. Mas nós estamos aprendendo a fazer isso, e o produtor está aprendendo e entendendo que os políticos precisam, o que a gente fala aqui em Minas, e o nosso governador fala muito bem, se já não atrapalhar, está muito bom. Então, nós precisamos de governo que entenda esse setor, que quando garante a segurança alimentar de 220 e poucos milhões de brasileiros e ainda gera superávit para alimentar mais 800, 900 milhões de pessoas no mundo, essas exportações, elas não estão deixando as nossas prateleiras vazias aqui em Minas Gerais. Pelo contrário, ou no Brasil. A comida está aqui. O que pode eventualmente não ter é dinheiro para comprá-la. Aí já é problema da economia, de governos que não respeitam a economia e que não gastam menos do que recolhem, ou gastam mais do que recolhem. O que nós fazemos com essas exportações é trazer divisas para o Brasil. Essas divisas entram e se transformam em saúde, em educação, em segurança, em logística. Então, é fundamental que esse setor se mostre posicionado não só para as eleições municipais, como fizemos nas eleições passadas para prefeitos, mas que vamos fazer nas próximas eleições. Esse setor precisa de ser tratado como um setor pujante, como é economicamente. Politicamente, nós temos que nos posicionar melhor. E aqui não vai ideologia de A ou B nessa polarização ainda tão intensa em Minas Gerais. O que nós temos que fazer é dizer para os políticos que nós somos uma fatia importante da sociedade, talvez a mais importante do Brasil hoje, e estamos crescendo e vamos continuar crescendo. Então, os políticos que vão pleitear os cargos, sejam eles deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República, eles precisam entender que a agricultura e a pecuária são parte desse conjunto todo e precisam ser ouvidas. Os governos precisam de nos ouvir. E vale lembrar aqui, o governo de Minas tem feito isso muito bem. Por isso avançamos. E até respeitosamente, Flávio, sabe disso que a gente não fala isso no título de competição, no ano de 2024 ultrapassamos a nossa mineração no que diz respeito às exportações. Então, não é uma corrida para ver quem chega primeiro, é para ver quem pode ajudar mais Minas Gerais, e nós estamos também ajudando, como a mineração ajuda e outros tantos setores ajudam. Mas nós vamos continuar fazendo o nosso papel, vamos continuar representando, e os políticos podem nos colocar no caderninho deles, porque nós vamos trabalhar, sim, para os políticos que nos ouçam, que nos escutem, que nos compreendam e que possam nos proteger para que a gente possa continuar garantindo segurança alimentar e recursos para os municípios, para o Estado e para o país.